O mês de janeiro é o mês que acontece o movimento social Janeiro Branco, que tem como objetivo conscientizar os indivíduos, a sociedade, as instituições, as autoridades e governo sobre a importância dos cuidados da saúde mental. Muito a gente se fala da saúde mental, mas o que ela é, o que a compõe? E para bater esse papo informativo comigo e de grande importância, está aqui a psicóloga do CRAS, mãe do Leo, onde nós estamos aqui, para nos dar mais informações, para que a gente tenha esse cuidado tão importante. Obrigada, Tainá, por você falar com a gente, nos ajudar com esse assunto que é tão importante, tão delicado, mas necessário. Com toda certeza. Eu que agradeço, Abigail, pelo convite. E bom, a saúde mental, assim como a saúde física, né, ela é representada por um conjunto de fatores. A gente costuma dizer que a saúde mental é a forma que a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, é a forma e o impacto que isso causa na nossa vida. Muitas pessoas confundem a saúde mental, né? A pessoa às vezes está com um desequilíbrio na saúde mental com doença mental. É diferente essas duas questões. Claro, a questão da saúde mental é como se fosse o oposto da doença mental. Quando a gente está bem de saúde mental, né, não necessariamente tem essa correlação com a doença mental, mas na maioria das vezes a saúde mental ela está ligada a um bem-estar nosso com as nossas emoções, assim como eu já disse, com os nossos sentimentos e a forma como que a gente lida com as situações do nosso cotidiano. E o que desequilibra essa nossa saúde mental? A ansiedade, o estresse, a baixa autoestima são alguns dos fatores que podem desequilibrar e que merecem uma atenção maior. A gente às vezes cria hábitos no nosso dia a dia que a gente não consegue entender que são às vezes prejudiciais. Você pode dar alguns exemplos? Claro, com toda certeza. Na maioria das vezes é a comparação em excesso. O trabalho em excesso, geralmente tudo que está ligado ao excesso, né, a gente já tem que ter uma atenção especial. A questão de ser perfeccionista ao extremo, se diminuir, reprimir algumas emoções, alguns sentimentos, porque às vezes a gente precisa externalizar isso para que a gente não leve isso para frente, para que não possa chegar a ser um transtorno mental. Às vezes a gente percebe que na correria do dia a dia, não só o estresse no trabalho, mas chega em casa, tem as tarefas de casa, de filhos, tanto mulheres quanto homens, cada um com seus problemas do dia a dia, e a forma com que a gente vai talvez se policiando a lidar com essas questões ajuda também nesse equilíbrio? Com toda certeza, porque o que acontece? São hábitos simples, né? Mas que no decorrer dos dias podem vir a ser grandes sinais. Por exemplo, às vezes a gente tá rangendo muita mandíbula, né? Às vezes a gente tá roendo unha, às vezes a gente tá tenso, né? Às vezes a gente tá comendo em excesso. Tem pessoas que lidam diferente, geralmente com estresse, com ansiedade. Às vezes as pessoas, ao invés de comer em excesso, essas pessoas, elas simplesmente não comem, não conseguem comer. A questão de sudorese, né, que é o suor excessivo ali, independente do tempo, né, aquela dor na boca do estômago, muitas vezes as pessoas fazem endoscopia pensando que é uma gastrite e vai ver uma questão relacionada ao próprio nervosismo. Então, são todas essas questões que relacionam ao estresse, né, esses são os sintomas físicos que nós estamos falando. A gente tem também alguns sintomas psíquicos, né, alguns sintomas mentais. Que aí realmente requer uma atenção. E existe uma idade para que a gente comece a pensar nos cuidados da saúde mental, uma mãe com um filho, desde a concepção. Quando a gente que já está mais adulta, às vezes não percebe, mas como a gente pode enxergar nas crianças um problema ou dar qualidade com a saúde mental delas? Eu acho muito pertinente a sua pergunta, porque realmente o cuidado com a saúde mental, eu acho que ela começa na gestação. Porque assim, uma gestante que passa por problemas de estresse, né, por ansiedade, ela passa tudo pro feto. Então assim, estão tendo vários estudos a respeito disso, nada muito comprovado ainda, né? Mas tem toda essa relação com o que pode ser passado para o feto. E com o passar do tempo, né, a gente pode observar que as crianças de hoje em dia já estão muito ansiosas.
Então, assim, creio que não tem idade para começar. Porque, por exemplo, hoje em dia, as crianças já nascem praticamente com um telefone, né? E assim, sempre que vai consulta com o pediatra, quando a criança está com qualquer sintoma ansioso, porque geralmente eles procuram o primeiro pediatra, para depois o pediatra encaminhar para um psicólogo, né? Um neuro, algo do tipo. E a primeira pergunta que o pediatra faz é: essa criança tá tendo contato com o telefone, tá tendo contato com telas? Porque essas telas já foram comprovadas que elas aumentam demais essa questão da ansiedade. Ficar sem as telas, para quem é um vício, né? Aquilo ali já vai gerando um estresse também. Então, todos esses fatores, eles são fatores de se preocupar realmente, né? Então, não tem essa idade para começar. Realmente, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado desde a maternidade. Educar mesmo o outro ser humano, né, que você está ajudando a formar, para que ele saiba lidar com problemas, saiba lidar com a rejeição, saiba lidar com o não, porque às vezes aquele que está em formação em casa recebe tudo, porque hoje em dia é muito poupar o meu filho, mas esquece que está se criando um adulto para a vida. Então, que tipo de adulto o meu filho vai ser, essa criança que eu sou responsável vai ser, que tipo de adulto ela vai se tornar. Então, acho que essa preocupação com a saúde mental desde cedo podem garantir adultos melhores com a saúde mental melhor no futuro. Claro, e pegando um gancho no que você falou, tem toda essa questão também. A gente, às vezes, muitas vezes, nós adultos queremos poupar os filhos de coisas que nós passamos e a gente quer facilitar, né? Então, eu não vou deixar meu filho passar por essa situação, então eu vou evitar isso, vou dar aquilo. Porque, assim, principalmente pessoas que trabalham fora têm esse hábito de, às vezes, como eu passo o tempo todo fora, eu vou dar isso, não vou dar aquilo, né? Só que isso dentro de casa é lindo, é lindo. Só que o mundo aqui fora não é assim. Infelizmente, na vida a gente tem que ouvir não, a gente tem que aprender a respeitar regras. E esse está sendo um dos maiores indícios que a gente está tendo, um dos maiores problemas que chega pra gente. Chega demanda no CRAS, chega demanda através dos nossos consultórios. Porque o que acontece? Esses jovens, esses adolescentes, até mesmo essas crianças, elas não estão acostumadas com a frustração. Então, todo e qualquer não que elas recebem, por não ter tido esse não em casa, porque assim, os pais, né, eu costumo brincar assim, que os pais são vilões, entre aspas, né, tentando fazer o melhor pro filho mesmo que eles são taxados de vilões. Sim, porque eles querem dar aquilo que eles não tiveram, mas a questão não é dar o que você não teve, né? É ensinar o que foi te ensinado para você chegar, para que ele chegue onde você chegou hoje, para que ele tenha a sua cabeça. E não poupar ele de todo aquele sofrimento. Até porque isso é necessário, né? Algum sofrimento, principalmente a questão da frustração, que é o que a gente está relacionando, né? De não, nesse momento você não pode comer o doce antes da janta, né? Ou então, não, você não pode comprar aquele brinquedo. Então isso é muito importante para a questão de regra, para a questão de valores, claro. Acho que é importante. Muita coisa daria para a gente tratar muito desse assunto, Tainá. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Queria que você desse uma pincelada e dicas de como a gente deve ficar atento e como ter uma saúde mental melhor. Bom, a saúde mental está bem alinhada com a saúde física, né? Geralmente a gente ouve piadinha o tempo todo, mas não tem como fugir de alimentação saudável e a prática de atividade física. Pois é. Né? Geralmente quem tem uma alimentação saudável e pratica, assim, algum tipo de exercício, né? Ela consegue se ver livre, se ver longe por algum tempo dessas questões. Priorizar a qualidade do sono também é fundamental. Cuidar dos seus relacionamentos. Então, assim, hoje em dia a gente está tendo muitos casos de relacionamentos tóxicos e tudo. Então, assim, sempre se atentar a esse tipo de coisa que eu acho que é o fundamental. Além de valorizar a sua personalidade, aprender a lidar com essas situações estressantes e na medida que a pessoa não estiver conseguindo mesmo lidar com aquilo ali sozinho, não ter vergonha de pedir ajuda. A pessoa pode nos procurar através do CRAS, a pessoa pode procurar em consultório. Então, assim, cada demanda tem a sua especialidade, né? E nós estamos aqui para poder ajudar mesmo. E vamos deixar que o mundo exterior ande e a gente tenha a nossa paz, trabalhando as nossas emoções, que em um momento a gente vai conseguir esse equilíbrio, como é o tema do Janeiro Branco, né? A vida pede equilíbrio. O equilíbrio é tão difícil,
priorizando essa vida, que eu acho que é o fundamental. Essa vida é preciosa, nós temos que saber viver com equilíbrio, com regras, né? Mas essa vida é valiosa. E a saúde mental é de todos nós e todos nós vamos sim conseguir esse equilíbrio. Então que esse nosso bate-papo tenha ajudado não só a mim a aprender um pouco mais, mas todo mundo que está vendo. Muito obrigada, viu, Tainá? Eu que agradeço.